A filha do milionário nunca tinha ido, até que ele encontrou a babá fazendo algo incomum. Numa noite, sem conseguir descansar no seu escritório, Constantino decidiu ir até a filha para lhe desejar boa noite. Ele se aproximou da porta para não incomodá-las, mas, ao espreitar pela porta entreaberta, ficou paralisado. Helena estava sentada no chão, com Sofia nos braços. A ama cantarolava baixinho uma melodia que Constantino nunca tinha ouvido antes. De repente, ele viu o que Helena estava a fazer com os pés de Sofia. Ela não os massageava nem os alongava, como faziam os fisioterapeutas. Ela fazia algo completamente diferente. Algo que fez o seu coração bater mais forte. Ela aproximava dos pés dela um incenso aceso. As chamas crepitavam, criando uma espécie de ondas à volta dos pés delas. E por toda a sala pairava um cheiro muito fino, quase imperceptível, mas ainda assim de queimado. Constantino ficou paralisado. O seu cérebro, acostumado a esquemas de negócios complexos, não conseguia entender o que estava a ver. Ele foi tomado por uma sensação de indignação e horror incríveis. Ele queria invadir a sala, gritar com Helena, expulsá-la com vergonha. Mas algo o impediu. Não havia nada de mal na expressão do rosto dela. Pelo contrário, estava concentrada, quase meditativa. E Sofia, o mais importante, não chorava, não resistia. Ela olhava para o fogo com uma curiosidade hipnotizante, e um leve sorriso brilhava em seu rosto. "O que estás a fazer?" perguntou Constantino em silêncio, e a sua mão estendeu-se lentamente para a maçaneta da porta. No momento em que ele estava prestes a abrir a porta, ouviu Helena dizer baixinho: "Eu sei, Sofia, eu sei que te lembras. Não é assustador. O fogo é um amigo, ele vai tirar o teu medo. O que é isso? Magia? Charlatanismo? Loucura?" Todos esses pensamentos passaram pela cabeça de Constantino, mas ele sabia uma coisa: precisava entender o que estava a acontecer. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, ouviu Sofia dizer baixinho: "Fogo!" Constantino ficou paralisado. Era a primeira palavra que a sua filha dizia nos últimos 6 meses. Mas vamos por partes. Constantino Moretti era um homem que muitos consideravam sortudo. Com pouco mais de 40 anos, ele possuía uma fortuna multimilionária, dirigia uma grande empresa de construção e seu nome era sinônimo de sucesso nos círculos empresariais. Sua mansão com vista para a Bahia tinha tudo o que se poderia sonhar: uma coleção de carros raros, quadros de pintores famosos, piscina com água do mar. No entanto, esse palácio dourado escondia um segredo sombrio que transformava toda a sua riqueza em pó. A sua filha de 5 anos, Sofia, nunca andou. Passava os dias numa poltrona macia perto de uma janela panorâmica, com as pernas fracas e sem vida. Constantino podia comprar tudo no mundo, mas não podia comprar a saúde da sua filha. Essa impotência corroía-o por dentro. Ele, que estava habituado a resolver qualquer problema com um estalar de dedos, sentia-se um inútil perante essa desgraça. Nos seus olhos não se via riqueza, mas sim uma angústia lancinante. Gastou milhões nos melhores médicos, em fisioterapeutas, em medicamentos exóticos. Nada ajudava. E sempre que via outras crianças a correr no parque e a sua Sofia sentada, imóvel, a olhar para elas, sentia-se a versão mais inútil e insignificante de si mesmo, um homem que sofrera a pior derrota da sua vida. Como pai, não lhe restava nada além de procurar novos especialistas, ainda mais exóticos. A última esperança era uma jovem babá fisioterapeuta, Helena, que ele encontrou por meios incrivelmente complexos, com muitas recomendações e um passado envolto em mistério. A história de Sofia não começou com o seu nascimento, mas aos 3 anos de idade. Até então, ela era uma criança completamente normal. Engatinhava, aprendia a andar, dizia as suas primeiras palavras. Tudo corria normalmente, e Constantino estava nas nuvens de felicidade. Ele lembrava-se de quando ela deu os primeiros passos vacilantes, segurando o seu dedo, e o seu riso contagiante ecoou pela casa. Na altura,
Ele pensou que era o melhor som do mundo, melhor do que qualquer negócio de 1 bilhão. A infância dela foi repleta de alegria, risos e brincadeiras. Ele e a mãe davam-lhe tudo o que ela podia desejar, mas tentavam não mimá-la, incutindo-lhe amor pela vida e pelo conhecimento. Tudo mudou num dia terrível. Sofia brincava com a ama no quintal e, de repente, sem motivo aparente, caiu e não conseguiu levantar-se. Desde então, não deu mais um passo. No início, atribuíram isso a uma simples queda. Pensaram que ela tinha magoado a perna. Mas quando, algumas horas depois, ela ainda não conseguia levantar-se e a perna estava inchada, foram imediatamente para o hospital. Os médicos não sabiam o que fazer. Os exames não revelavam nada. A perna estava intacta. Mas as pernas de Sofia não obedeciam. Era paralisia, cuja causa ninguém conseguia determinar. Assim começou uma longa e dolorosa odisseia pelos hospitais. Agora, 2 anos depois, Constantino, sentado no seu escritório com vista para o oceano, apertava um copo de uísque na mão e olhava para a fotografia em cima da mesa. Nela, a sua filha sorria, de pé. Era a última fotografia antes da doença. Passou a mão pelo vidro da moldura. "Eu deixei passar alguma coisa, Sofia", sussurrou ele baixinho. Algo importante. Ele tinha a certeza de que, em algum lugar, havia uma chave que ele não conseguia encontrar. O seu cérebro, acostumado a resolver os mais complexos problemas de negócios, estava completamente impotente. E era precisamente esse sentimento de impotência que era a maior humilhação para ele. Ele, o rei do seu mundo, estava perdedor diante do destino. Depois de vários fracassos com vários médicos, Constantino decidiu recorrer a um método totalmente não tradicional. Recomendaram-lhe uma jovem mulher, Helena. Ela não era médica, mas sim, como disse um dos seus conhecidos, uma milagreira. Ele não acreditava em milagres, mas na sua situação agarrava-se a qualquer palha. "Bem-vinda, Helena", disse Constantino, recebendo-a no hall. Ela era baixa, com olhos atentos e bondosos. A sua aparência era simples, mas emanava uma calma inexplicável. "Olá, Sr. Moretti. Estou muito grata pela confiança." "Ouça, Helena, vamos deixar as formalidades de lado. Já perdi toda a esperança. Tentamos de tudo. Todas essas pessoas, os seus métodos. Nada funciona. Então, se você pretende apenas brincar com ela, como uma babá comum, aviso desde já." "Senhor Moretti", Helena interrompeu-o. Sua voz era baixa, mas segura. "Não estou aqui apenas como babá. Estou aqui para ajudar a sua filha. Estudei todos os seus exames médicos e o que vi me levou a algumas conclusões. Acho que a causa do seu estado não é fisiológica." Constantino franziu a testa. "E o que é, na sua opinião, psicossomático? Já ouvi isso centenas de vezes." "Em parte. Tenho a certeza de que a causa está no subconsciente. Em algum tipo de choque emocional muito forte que aconteceu no dia da queda. É como se ela tivesse ficado com tanto medo de algo que o corpo se recusou a obedecer, tentando protegê-la de repetir aquela experiência. Não é um processo consciente. O corpo simplesmente lembrou o medo." "E como você vai lidar com isso? Meditar com ela?" Havia sarcasmo na voz de Constantino. "Preciso de tempo para ganhar a confiança dela. Vou passar muito tempo com ela. Brincar, conversar e, aos poucos, com muito cuidado, vou trabalhar com o subconsciente dela através de jogos e sensações táteis. Não vou usar métodos padrão. Será um processo longo e complexo. Preciso ficar a sós com ela, sem a sua presença. Você precisa me dar carta branca." Constantino olhou para ela com desconfiança, mas viu nos olhos dela algo que nunca tinha visto em nenhum médico: fé genuína. "Está bem, Helena", disse ele, exalando. "Considere que tem carta branca. Mas lembre-se,
Se eu vir o menor sinal de que está a fazer algo errado, não vou considerar as suas recomendações. Entendeu? Entendi. Obrigada, respondeu ela. E um sorriso leve, mas sincero, apareceu em seu rosto. As semanas seguintes passaram numa estranha tensão. Constantino, sempre ocupado com os negócios, agora passava a maior parte do dia em casa, sem se afastar dos monitores das câmaras de vigilância instaladas no quarto de Sofia. Ele não confiava em Helena, e as suas suspeitas só aumentavam quando havia passar horas com Sofia, sem obrigá-la a fazer os exercícios, como todos os especialistas anteriores faziam, mas simplesmente conversando com ela, brincando de boneca e desenhando. Para ele, isso parecia inútil. Ele não entendia como conversas poderiam fazer a sua filha andar. Mas, mantendo a sua palavra, ele não interferiu. Ele tentava acreditar, mas, para se proteger, ficava sempre a ouvir as conversas atrás da porta. Sofia, olha, ele ouviu a voz de Helena uma vez. Esta boneca, está a ver, também tem as pernas doridas. Ela caiu e ficou muito assustada. Não consegue levantar-se. Mas se a acariciarmos, se massajarmos as pernas dela com delicadeza, ela vai sentir-se segura. Vai perceber que cair não é assustador. E vai poder voltar a correr. Constantino abanou a cabeça. Que jardim de infância é esta? Pensou ele. Que disparate é que ela está a dizer? Ele estava desapontado e pronto para expulsar Helena a qualquer momento. Mas, no momento seguinte, ouviu Sofia rir baixinho. Não a ouvia rir há tanto tempo que aquele som lhe pareceu o mais mágico do mundo. E deu a Helena mais uma oportunidade. E agora, Constantino encontrou a ama a comportar-se de forma estranha. A porta abriu-se e ele entrou, com o rosto pálido de raiva e medo. Helena virou-se. A sua calma não desaparecera, mesmo quando o viu. Sofia, assustada com o barulho repentino, escondeu o rosto nos cabelos dela. Constantino, sem prestar atenção à filha, apontou com o dedo trêmulo para o incenso que fumegava numa pequena taça no chão. O que diabos é isso? A sua voz era baixa, mas havia um rugido contido nela. Quais rituais medievais são esses? Está a tentar queimar a minha filha? Helena colocou Sofia cuidadosamente num tapete macio, ajeitou o cobertor e só então se levantou para olhar Constantino diretamente nos olhos. Senhor Moretti, por favor, acalme-se. Está a assustá-la. A acalmar-me? Estás a aproximar objetos em chamas da minha filha e eu é que tenho de me acalmar. Percebes o que estás a fazer? Confiei-te o que tenho de mais precioso e tu és uma charlatã. Não sou charlatã, eu... Não respondeste à minha pergunta? Interrompeu-a Constantino, aproximando-se. Ele era alto e forte, e naquele momento parecia ameaçador. Que truques são esses? O que está a fazer? Estou a trabalhar com o subconsciente dela, respondeu Helena, a sua voz ainda soando calma, o que o irritava ainda mais. Eu expliquei isso no início. O estado dela não é fisiológico. É um bloqueio psicológico que o corpo criou para se proteger. Ela lembra-se do cheiro, do barulho, do calor. Ela lembra-se de como foi assustador. A minha tarefa é mostrar-lhe que essas sensações podem ser seguras, que o fogo pode ser bom. Constantino, no entanto, não queria ouvi-la. Na sua cabeça, só ecoavam as palavras fogo e medo, que se entrelaçavam numa imagem assustadora. Ele olhou para a pequena Sofia, que tremia, agarrada à boneca, e os seus olhos encheram-se de lágrimas. Sentia-se ainda mais inútil e impotente do que nunca. Ele falhou. Não conseguiu protegê-la. Não entendo o que estás a dizer. Isso não faz sentido. Pensei que irias fazer ginástica com ela, como todas as pessoas normais. Pensei que irias fazer massagem. E tu és uma feiticeira. Vou despedir-te agora mesmo. Arruma as tuas coisas e... Se fizer isso,
vai privar a Sofia da sua única oportunidade, disse Helena. Desta vez, a sua voz soou firme, não deixando margem para dúvidas. Em todos estes meses, foi a primeira palavra que ela disse. Ouviste tu mesmo. Não foi por acaso. É o resultado do nosso trabalho. Constantino ficou em silêncio. O seu olhar voltou-se para a filha. Ele lembrava-se daquela palavra. Fogo. Foi dita com tanto entusiasmo, mas sem medo. Era realmente um milagre. Mas ele não podia simplesmente aceitar isso. A sua mente, acostumada a factos e números, rebelava-se contra tudo o que ele via. Explica-me, de forma acessível. Por que incenso? Por que fogo? Não posso simplesmente acreditar na tua magia. Sou um empresário, não um louco. Não posso explicar-lhe tudo agora. Helena abanou a cabeça. Será difícil para si compreender, mas posso prometer que nunca farei nada que possa prejudicar a Sofia. A minha técnica é muito delicada. Não posso revelar todos os seus detalhes, porque isso pode destruir toda a terapia. Entenda que a sua filha é como um mecanismo muito frágil e quebrado. Se tentarmos consertá-lo bruscamente, podemos quebrá-lo para sempre. Tenho de agir devagar para que ela não se assuste. Eu quero saber. Tenho o direito de saber. O seu direito é saber o que estou a fazer. O meu dever é não prejudicar. Se começar a explicar-lhe o que está a acontecer, vou distrair-me do que é importante. Vamos perder um tempo que é muito valioso. Não pode ficar a vigiar-me, Sr. Moretti. Não consigo trabalhar se estiver constantemente a espreitar para dentro da sala. Isso perturba a ligação entre mim e a Sofia. Constantino ficou estupefacto. Nunca ninguém lhe tinha falado assim. Ele, um homem que podia despedir qualquer pessoa, estava diante daquela rapariga frágil e não sabia o que fazer. Ela tinha razão. A Sofia tinha dito a palavra. E isso era tudo o que importava. Ele afastou-se da porta, a sua raiva desaparecendo gradualmente, dando lugar a uma análise fria e calculista. Ele precisava descobrir a verdade. Não por ela, mas pelos seus próprios meios. Sim, está bem, disse ele, com a voz oca. Dou-te mais uma semana. Se não vir progressos, estás despedida. Agora sai. Helena acenou com a cabeça. Pegou Sofia nos braços e levou-a para o quarto. Constantino ficou sozinho na sala, olhando para o bastão de incenso fumegante. Ele aproximou-se, pegou-o e inspirou o aroma. O cheiro era sutil, mas muito estranho. Ele não conseguia comparar com nada. O que estás a esconder, Helena? Pensou ele. Não conseguia tirar as palavras dela da cabeça. O fogo é um amigo. O seu cérebro recusava-se a aceitar essa bobagem, mas o seu coração, atormentado por anos de dor, agarrava-se a essa pequena esperança. Passou o resto da noite a pensar no que fazer. A sua lógica dizia-lhe que Helena era uma vigarista, que estava apenas a brincar com a sua filha, enquanto ele lhe pagava uma fortuna. Mas os seus sentimentos, o seu instinto paterno, gritavam que ela era a sua última esperança. Ele tinha de descobrir o passado dela, descobrir quem ela realmente era, e sabia a quem recorrer. Na manhã seguinte, a primeira coisa que Constantino fez foi ligar para o seu assistente, Ricardo, um homem que estava com ele desde o início, leal e absolutamente implacável. Ricardo, disse ele quando o assistente atendeu. Preciso de informações. Informações detalhadas. Sobre a ama da minha filha, Helena. Claro, Sr. Moretti. O que exatamente o interessa? Tudo. Quero saber onde ela nasceu, onde estudou, quem são os pais dela, onde trabalhou antes de mim. Quero saber todos os contactos dela, todas as contas bancárias. Quero saber por que a última recomendação dela é de uma pessoa que não existe. A última recomendação? Senhor, verifiquei todos os documentos dela, estavam em ordem. Não, Ricardo. Estavam em ordem porque os verificaste como advogado. Agora verifica-os como detetive.
Quero saber por que razão foi recomendada por um tal professor Aldo Visconti, que, segundo soube, morreu há 5 anos. Quero saber que truque é esse. E quero saber que instituto é esse onde ela estudou, que foi fechado há 3 anos. Senhor, isso é muito sério. Se ela usou documentos falsos... Eu sei que é sério, mas não quero que se meta com a polícia. Por enquanto, quero a verdade, toda a verdade. Comece a trabalhar e seja muito cuidadoso. Ninguém deve saber que está a tratar deste assunto. Será feito, Sr. Moretti. 2 dias depois, Ricardo voltou a Constantinopla com a primeira parte da informação. Era tão chocante que Constantinopla esqueceu temporariamente as suas suspeitas. Helena não era reabilitadora. Ela era bailarina. Outrora, ela era uma das bailarinas mais promissoras do país, mas a sua carreira terminou num instante. Senhor, disse Ricardo, entregando-lhe cuidadosamente a pasta com documentos e fotografias. Helena era uma estrela do balé. Ela se apresentava nos palcos mais prestigiados, mas, há 5 anos, ela sofreu um acidente. O que aconteceu? Ela caiu no palco. Durante um salto complicado, ela quebrou a coluna. Os médicos disseram que ela nunca mais poderia andar. Constantino sentiu a respiração falhar. Ele olhou para as fotos de Helena, onde ela estava com uma saia de bailarina, com um sorriso cheio de vida. E depois, na foto em que ela está sentada numa cadeira de rodas, os seus olhos estavam vazios e cheios de dor. E depois? Depois ela desapareceu. Por quase 1 ano. Ela simplesmente desapareceu de vista. Ninguém sabia onde ela estava. E depois, ela reapareceu. Mas como especialista em reabilitação. E ela andava, Sr. Moretti. Ela aprendeu a andar novamente. Ninguém sabe como, mas ela conseguiu. Ela não usou nenhum método padrão. Os médicos ainda hoje não sabem explicar. Na cabeça de Constantino, tudo se encaixou. De repente, a sua visão sobre Helena mudou. Ela não era uma vigarista. Era uma lutadora. Sabia o que a sua filha sentia como ninguém. Sabia o que significava estar presa a uma cadeira. Ela sabia o que significava lutar quando todos diziam que não havia esperança. Agora, as suas suspeitas deram lugar ao respeito. Ele compreendia por que é que ela não queria revelar os seus métodos. Provavelmente, ela própria os tinha desenvolvido e eram o seu conhecimento pessoal e íntimo. Era o seu passado, a sua dor, a sua vitória. A partir desse dia, Constantino mudou a sua tática. Ele não olhava mais para as câmaras. Ele tentava não atrapalhar. Ele começou a confiar em Helena. Ele via como ela trabalhava, como falava com Sofia, como tocava os pés dela. Ele via que os toques dela eram suaves, mas seguros. Ele via como ela passava horas contando histórias para Sofia, nas quais os personagens principais superavam dificuldades. Ele via que ela não era apenas uma babá, mas uma professora que ensinava Sofia a viver novamente. Certa noite, ele espreitou o quarto de Sofia e viu Helena sentada no chão, e Sofia, abraçada a ela, sentada no seu colo. Elas não faziam nada de anormal, apenas conversavam. Helena, disse Constantino baixinho, entrando no quarto. Preciso de falar consigo. Helena olhou para ele. Seu olhar era suave e calmo. Claro, senhor. Sofia, brinque com as bonecas, enquanto eu e o seu pai conversamos um pouco. Eles saíram para o corredor. Ricardo descobriu algo sobre ti, começou Constantino, olhando-a diretamente nos olhos. Eu sei quem tu és. Sei que eras bailarina, que caíste, que não deverias andar. E sei que conseguiste. Helena não recuou, não se assustou. Apenas acenou com a cabeça. E quer saber como consegui, não é? Eu quero saber. Quero saber que método usa e o que faz com a minha filha. Sei que não é uma charlatã. Acredito que pode ajudá-la. Mas preciso de entender o que estava a acontecer. Helena respirou fundo. Senhor Moretti,
Não posso explicar tudo, mas posso contar a minha história. No dia em que caí, senti tanta dor e tanto medo que o meu corpo simplesmente desligou-se. Os médicos disseram que era para sempre. Eu acreditei neles. Passei um ano numa cadeira de rodas e cada dia era uma tortura. Perdi tudo. E então, conheci uma pessoa, um velho professor. Ele disse-me que o meu medo era o meu maior inimigo. Disse que o meu corpo se lembrava do medo e que eu tinha de ensinar ao meu corpo que não era assustador, que tinha de fazer o meu corpo sentir novamente que estava seguro. Ele ensinou-te a acender incenso? Perguntou Constantino com sarcasmo. Ele ensinou-me a trabalhar com as minhas sensações. Ele ensinou-me a sentir novamente, a perceber novamente. Não consigo explicar como funciona. Não é magia, é ciência, mas uma ciência que a medicina moderna ainda não estudou. É algo mais do que apenas fisiologia. É psicologia. É memória emocional. E como é que conseguiste? Levantaste-te? Fiz isso muito lentamente, todos os dias. Ensinei o meu corpo a confiar em si mesmo novamente. E consegui. Consegui levantar-me. E o que estás a fazer com a Sofia? Estás a tentar fazê-la sentir novamente? Não estou a forçar. Estou a sugerir. Trabalho com o subconsciente dela. Ela lembra-se do cheiro. O cheiro de queimado. Ela lembra-se do calor. Ela lembra-se do estrondo. Eu sei o que aconteceu naquele dia. A tua ex-babá, com quem entrei em contato, contou-me. Ela simplesmente não deu importância ao que aconteceu. Mas eu sei o que a Sofia viu. O que é que ela viu? Ela viu a relva arder. Aquele dia estava ventoso e a sua ex-ama decidiu queimar folhas secas. O fogo de repente ficou muito forte. A Sofia assustou-se, correu, tropeçou e caiu. Mas o trauma não foi causado pela queda, mas pelo medo que sentiu ao ver o fogo. Constantino ficou paralisado. Ele não sabia nada sobre isso. A sua ex-babá, que ele considerava perfeita, simplesmente não deu importância ao fato. Ele não sabia que a sua filha vivia com esse medo. Por que não me contou isso antes? Porque não tinha certeza. Não podia ter certeza de que ela se lembrava. Mas hoje, quando ela disse fogo, percebi que ela se lembrava. E que estamos no caminho certo. Constantino ficou chocado. Não conseguia acreditar que durante todo esse tempo a verdade estivesse tão perto e ele não tivesse percebido. Sentiu a sua raiva desaparecer, dando lugar a uma profunda tristeza e respeito por aquela mulher. Ela, que passou pelo inferno, agora tentava salvar a sua filha. Ele não sabia o que dizer. Vou tentar confiar em si, Helena, disse ele, finalmente. Helena sorriu. Foi o primeiro sorriso sincero que ele viu no rosto dela. Obrigada, Sr. Moretti. Farei tudo o que estiver ao meu alcance. Constantino ficou sozinho no silêncio da enorme casa. O cheiro de incenso, que pairava no ar de forma quase imperceptível, agora lhe parecia não apenas estranho, mas sinistro. A sua mente, acostumada ao mundo dos números, contratos e factos irrefutáveis, não conseguia aceitar o que estava a acontecer. Não conseguia entender como o fogo podia ser um amigo e como o medo preso no subconsciente podia ser curado não com comprimidos, mas com fumo e conversas. Sentia-se completamente inútil. Um homem que tinha perdido o controle sobre a própria vida e sobre a vida da sua filha. Ele, Constantino Moretti, que podia mover montanhas, não conseguia mover os pés da sua própria filha. Foi a derrota mais amarga e humilhante da sua vida. Ele odiava-se por essa impotência. Era um inútil quando se tratava do que era mais importante: a sua família, o seu dinheiro, o seu poder, as suas ligações. Tudo isso se revelou completamente inútil. Helena, uma rapariga frágil, mas tão segura de si, parecia-lhe, naquele momento, mais forte do que ele próprio. Ela desafiava-o, não temia a sua ira e, o mais importante, fazia o que ele não conseguia fazer.
Ela deu esperança à sua filha, e ele viu isso nos olhos dela, naquela palavra tímida: fogo. Ricardo, como sempre, não fez perguntas desnecessárias. Ele apenas ouviu atentamente enquanto Constantino expunha as suas suspeitas e exigências. Quer que eu descubra tudo sobre ela, mas sem envolver a polícia? Esclareceu ele. Sim, exatamente, Ricardo. Quero a verdade, não burocracia. Quero saber quem é essa mulher e por que o seu passado está tão bem escondido. Quero saber por que ela foi recomendada por um morto. Não me importo com formalidades. Quero a verdade. Preciso ter certeza de que não cometi o maior erro da minha vida ao confiar a Sofia a ela. Preciso saber que ela não é uma vigarista. Preciso saber que ela não está a usar a minha filha como cobaia para as suas experiências malucas. Eu entendo, senhor. Não será fácil. Usar documentos falsos é um crime grave. Eu sei, mas quero que descubra a verdade primeiro. Depois decidimos o que fazer com ela. Não tenha pressa. Investigue a fundo. Não quero que ela sinta que está a ser vigiada. Ela é muito inteligente. Será feito, senhor. Vou entrar em contato com as minhas fontes. Tenho alguém que pode aceder a bases de dados secretas. Vai demorar algum tempo, mas farei tudo o que estiver ao meu alcance. No dia seguinte, Ricardo estava sentado no seu escritório, mergulhado em documentos. Era um homem que acreditava em factos. Não acreditava em intuição, misticismo ou milagres. Mas o que descobriu estava além da sua compreensão. Ele examinou centenas de registros sobre Helena. Levou várias horas para sistematizar tudo o que encontrou. O nome dela aparecia em relatórios de concursos de balé, em artigos de jornais sobre estrelas em ascensão. Ricardo encontrou o nome dela em jornais antigos, amarelados pelo tempo, em revistas dedicadas à arte. Ele viu as fotos dela, uma jovem cheia de vida, cujos olhos brilhavam de alegria. E, de repente, tudo acabou. Ele encontrou um relatório policial sobre um acidente ocorrido no teatro. Queda de altura, lesão na coluna vertebral, diagnóstico dos médicos, paralisia total. O relatório era breve e seco, mas por trás dessas linhas, Ricardo via toda a profundidade da tragédia que se abateu sobre ela. Depois, seguiu-se um ano de vazio. Nenhuma menção a ela em lugar algum. Era como se tivesse desaparecido. Ricardo verificou todas as bases de dados disponíveis, mas o nome dela simplesmente desaparecera do domínio público. E então, ela reapareceu. Em documentos que foram falsificados com tanta habilidade que nem todos os advogados seriam capazes de perceber. Ricardo, como alguém que dedicou a sua vida ao estudo das leis e dos documentos, percebeu imediatamente a discrepância nas datas e nos carimbos. Ela tornou-se especialista em reabilitação, formada por uma instituição de prestígio, e as suas recomendações foram assinadas por alguém que já estava morto há muito tempo. Ricardo sabia que não se tratava apenas de uma fraude. Era algo mais. Era uma história de uma vontade incrível e um segredo que ela tentava esconder. Ele não contou logo a Constantina. Precisava de mais informações. Decidiu investigar mais a fundo. Encontrou vídeos antigos das suas apresentações. Viu-a dançar, o seu corpo a mover-se com uma graça e força incríveis. Não viu apenas uma dança, mas uma história que ela contava com o seu corpo, cada movimento cheio de significado. Não era um apreciador de balé, mas mesmo ele não pôde deixar de admirar o seu talento. Depois, encontrou entrevistas antigas com os seus ex-colegas, que diziam que, após a lesão, ela se tinha quebrado, que estava perdida. De repente, um nome chamou a sua atenção. O velho professor. Era assim que chamavam um homem muito estranho que vivia numa província remota e praticava medicina alternativa. Ricardo partiu para essa província. Foi uma viagem longa e cansativa. Ele percorreu centenas de quilômetros num comboio velho e depois viajou por muito tempo em carros que lhe davam boleia até chegar ao seu destino. Encontrou uma casa velha e em ruínas onde morava esse homem.
A casa ficava numa colina, cercada por uma floresta densa, e parecia isolada do mundo. O homem chamava-se Máximo. Máximo era muito velho. Tinha cabelos grisalhos e longos e olhos cheios de sabedoria e tristeza. Estou à procura de Helena, disse Ricardo. A Helena, que era bailarina. Conhece-a? O velho acenou lentamente com a cabeça. Eu conheço-a. Conheço a sua dor. E conheço a sua força. Ela veio ter comigo quando o seu corpo estava destroçado e o seu espírito estava quebrado. Ela estava destroçada. Mas o seu espírito era forte. Ensinou-a a andar? Ensinei-a a não andar. Ensinei-a a viver. Ensinei-a a sentir-se inteira novamente, inseparável do seu corpo. Ensinei-a a sentir novamente, a respirar novamente, a amar o seu corpo novamente. O seu trauma não era apenas físico, era mental. A sua mente não conseguia aceitar o que tinha acontecido. Ela tinha medo. Medo do seu corpo, que a tinha traído. Ela tinha medo de nunca mais poder ser ela mesma. E o que você fez? Usou algum método especial? Usei o que existe em cada um de nós. Usei a mente dela. Ensinei-a a trabalhar com o seu subconsciente. Mostrei-lhe que a dor não é inimiga, que o medo não é uma sentença. Ensinei-lhe que o corpo e a mente são um só. Ensinei-lhe o que vocês chamam de magia. Mas não é magia, é ciência. A ciência de como a nossa mente pode influenciar o nosso corpo, a sua cura. A ciência da mente, da alma. Usei aromas, sons, sensações táteis para despertar o corpo dela. Eram aromas de ervas cuidadosamente selecionados, sons da natureza e toques suaves, mas persistentes, que a ajudavam a restabelecer a ligação com o corpo. Ela lembrava-se da dor. E eu tinha de lhe mostrar que essas sensações podiam ser diferentes. Mostrei-lhe que o fogo, que pode queimar, também pode aquecer. Mostrei-lhe que o fogo não é apenas destruição, mas também criação, que ele é capaz de purificar, renovar, dar uma nova vida. Ele é purificação. Então usaste fogo, incenso? Ricardo estava perplexo. Usei muitas coisas, sorriu o velho. Usei tudo o que pude para que a sua mente compreendesse que ela estava segura. Ela precisava aprender a confiar em si mesma. E ela conseguiu. Ela conseguiu. A sua vontade foi mais forte do que o medo. E quanto aos documentos falsos, por que ela não quis contar sobre si? Ela não queria que a sua história se tornasse pública. Não queria que os seus métodos se tornassem um brinquedo nas mãos dos médicos. Não queria que o seu milagre se transformasse num espetáculo de circo. Queria ajudar outras pessoas como ela. Queria encontrar pessoas que precisassem da sua ajuda, mas não sabiam a quem recorrer. Ela queria ajudar o seu Senhor. Ela sabe o que ele está a sentir agora. Ela sabe como é ser inútil. Ricardo voltou para a casa de Constantino, com a cabeça cheia de informações completamente novas. Ele não via mais Helena como uma vigarista. Ele via nela uma pessoa que passou pelo inferno e voltou. Ele via nela uma salvadora. Senhor Moretti, disse ele, colocando a pasta com os documentos sobre a mesa. Eu descobri tudo. Constantino ergueu os olhos para ele, cheios de ansiedade. O que descobriste? Diz-me que ela não é uma vigarista, por favor. Ela não é uma vigarista, senhor. Ela era bailarina. Partiu a coluna. Os médicos disseram que ela nunca mais poderia andar. Mas ela conseguiu. Ela aprendeu. Ela passou pelo mesmo que a sua filha. E ela conseguiu. E eu acho que ela sabe o que está a fazer. Encontrei o professor dela, o homem que a ajudou. Ele disse-me que os métodos dela não são magia, mas sim trabalho com o subconsciente, com a memória emocional. Ele disse-me que ela queria ajudar pessoas como ela, e que ela queria ajudar-vos. Constantino sentou-se lentamente na cadeira. O seu rosto estava pálido. Sentiu o coração apertar-se de dor e desespero. Ele, que se considerava tão inteligente, tão forte,
Por tanto tempo não conseguiu entender que a sua filha não precisava de fisioterapeutas, mas de alguém que compreendesse a sua dor. Ele estava cego. Ele era inútil e sem valor. Ricardo, disse ele, com a voz quase inaudível, encontre esse velho. Quero falar com ele. E encontra a Helena. Quero que ela fique aqui, para sempre. Helena estava sentada no quarto de Sofia, a ler-lhe um conto. Ela não sabia que Constantino já sabia de tudo. Ela não sabia que ele finalmente tinha começado a confiar nela. Ela estava apenas a fazer o seu trabalho. Falava com Sofia, acariciava-lhe os pés, contava-lhe histórias sobre heróis corajosos que superavam dificuldades. Tentava criar na sua mente um mundo novo e seguro, onde não havia lugar para o medo. E então, dizia ela baixinho, o pequeno herói aproximou-se do fogo. Estava muito assustado, mas ele sabia que o fogo não era inimigo. Ele sabia que o fogo podia aquecê-lo e iluminar o seu caminho. E ele estendeu a mão para tocar a chama, e o fogo não o queimou. Ele simplesmente brilhou, enchendo a sala de calor. Sofia ouvia sem tirar os olhos do rosto dela. Um leve sorriso brilhava no seu rosto. Ela já não tinha medo. Ela confiava em Helena. Nesse momento, Constantino entrou na sala. Ele não parecia o homem ameaçador e furioso que Helena tinha visto da última vez. O seu rosto estava pálido, mas os olhos estavam cheios de respeito. Helena! Disse ele. Preciso falar consigo. Eles saíram para o corredor. Eu sei de tudo, disse Constantino, olhando-a diretamente nos olhos. Ricardo contou-me tudo. Sobre o seu passado, sobre o seu professor, sobre o seu milagre. Helena não recuou, apenas acenou com a cabeça. E quer saber como eu fiz isso, não é? Não quero saber. Quero saber por que não me contou a verdade. Por que falsificou os documentos? Por que não confiou em mim? Por que não podia, Sr. Moretti? Estava destroçado. Estava cheio de raiva e desespero. Não podia confiar-lhe a minha história. Sabia que não acreditaria. Sabia que não conseguiria aceitar o que eu lhe diria. Era como o meu professor. Ele disse-me que eu tinha de provar primeiro que era capaz de ajudar-me a mim própria antes de ajudar os outros. Tinha de provar a mim mesma que era capaz. E o Senhor tinha de me provar que era digno da minha confiança. Constantino ficou chocado. Não conseguia encontrar palavras. Ela estava certa. Ele estava arrasado. Estava cheio de raiva e desespero. Sentia-se inútil e sem valor. Começou ele. Mas Helena interrompeu-o. Eu sei o que aconteceu naquele dia, disse ela baixinho. Falei com a vossa ex-babá. Ela disse que no dia em que a Sofia caiu, estava ventando muito e ela estava queimando folhas secas. O fogo se alastrou rapidamente. A Sofia assustou-se. Ela viu o fogo e ficou com medo. Ela caiu, mas o ferimento não foi causado pela queda, mas pelo medo que sentiu. Ela lembrou-se do calor, do estrondo, do cheiro de queimado. O corpo dela simplesmente desligou para protegê-la desse medo. Constantino sentiu o coração apertar de dor. Ele não sabia disso. Nunca perguntou. Simplesmente não pensou que pudesse estar relacionado. Ele estava cego. Ele era um pai inútil. E tu estás a tentar... Começou ele. Mas Helena interrompeu-o novamente. Estou a tentar mostrar-lhe que o fogo pode ser um amigo, disse ela. Estou a tentar mostrar-lhe que ela está segura. Estou a tentar fazê-la confiar novamente no seu corpo. E ela vai andar? Não posso prometer isso, Sr. Moretti. Não posso prometer-lhe um milagre. Só posso prometer-lhe que farei tudo o que estiver ao meu alcance para ajudá-la. Confio em si, Helena, disse Constantino. Confio plenamente em si. Por favor, faça tudo o que puder. Não vou atrapalhar. Acredito em si. Acredito na Sofia. Helena sorriu. Foi o primeiro sorriso sincero e cheio de esperança que ele viu no rosto dela. Desde aquele dia, a vida na casa dos Moretti mudou radicalmente.
Constantino deixou de ser um observador distante e cheio de desconfiança. Tornou-se parte desse processo estranho, mas tão importante para a sua filha. Ele já não olhava para Helena com desconfiança, mas com profundo respeito. Ele via como ela ficava sentada durante horas com Sofia, segurando-lhe as mãos, conversando com ela sobre medos e sonhos, sobre a luz e a escuridão, sobre como o fogo pode aquecer e não apenas queimar. Ele via como Helena, lenta mas seguramente, uma e outra vez, com a ajuda de histórias, aromas e sons, ensinava Sofia a perceber o mundo de novo. Certa vez, Constantino encontrou-as numa atividade incomum. Helena estava sentada no chão e Sofia, encostada nela, desenhava. Mas, em vez dos habituais lápis e tintas, Helena deu-lhe carvão, que restara do incenso queimado. Sofia, inicialmente assustada, recuou, mas depois timidamente pegou-o nas mãos. Os seus dedos, tocando o papel com hesitação, começaram a traçar linhas indefinidas e trêmulas. Ela desenhava algo parecido com fogo, com chamas, mas não assustadoras e destrutivas, e sim cintilantes e amigáveis. "O que ela está a desenhar?" perguntou Constantino, espreitando para elas. "Ela está a desenhar o seu medo", respondeu Helena, sem tirar os olhos da menina. "E depois vai transformá-lo. Vai transformá-lo em luz." "Como assim?" Ele não entendeu. "É como transformar veneno em remédio, Senhor. É como dizer ao seu coração que não precisa mais ter medo." Constantino não conseguia acreditar. Ele, acostumado a um mundo onde tudo pode ser medido, pesado e provado, estava diante de um milagre. Ele via a sua filha, que durante longos meses não emitira nenhum som, exceto um choro abafado, agora a desenhar em silêncio e concentrada. Nos seus olhos, que antes estavam vazios, agora havia uma luz, e isso era o mais importante. Ricardo, fiel à sua missão, encontrou Máximo, o antigo professor de Helena. Ele o levou para a casa dos Moretti. O velho era magro, com longos cabelos grisalhos, e os seus olhos brilhavam como dois carvões. Ele era o oposto de Constantino, desleixado, simples, mas a sua presença enchia a sala com uma estranha paz e sabedoria. "É você quem ajudou Helena?" perguntou Constantino quando ficaram a sós. "Fui apenas o seu guia, senhor", respondeu Máximo. "Mostrei-lhe o caminho, mas era ela que tinha de o percorrer." "O que fez? Como conseguiu fazê-la andar novamente?" "Não a obriguei. Apenas lhe lembrei quem ela era. Lembrei-lhe que o seu corpo era um templo, não uma prisão. Que a sua mente era luz, não escuridão. O medo dela era mais forte do que a sua vontade. Ensinei-lhe como recuperar a sua vontade." Máximo passou vários dias na casa. Não fez nada de especial, apenas observou. Ele observava Helena a trabalhar com Sofia, a falar com ela, a tocar-lhe nos pés. Ele não interferia, apenas estava presente. Era como um velho carvalho, que simplesmente fica ali e dá sombra. Certa noite, quando Sofia já estava a dormir, Máximo aproximou-se de Constantino. "Ela é uma menina forte", disse ele. "Está quase pronta." "Pronta para quê?" "Pronta para lembrar-se de tudo." Constantino sentiu o coração apertar-se de medo. Não queria que a sua filha voltasse a passar por aquela dor, aquele pânico. "Mas isso não é perigoso?" "Não, senhor. É necessário. Se não a deixar passar por isso, ela nunca conseguirá seguir em frente." Constantino passou o resto da noite sem fechar os olhos. Pensava nas palavras de Máximo. Sabia que era verdade. A sua filha não conseguiria curar-se até enfrentar o seu medo cara a cara. Tinha de confiar naqueles dois homens. Tinha de confiar na sua filha. No dia seguinte, quando o sol já estava a pôr-se, Helena e Máximo levaram Sofia para uma enorme sala vazia na casa. No meio da sala havia um pequeno tapete. Nele havia uma pequena taça. "Sofia", disse Máximo baixinho,
Lembras-te que o fogo é teu amigo? Sofia acenou com a cabeça. Hoje vamos mostrar a ele que tu não tens mais medo dele. Máximo acendeu o incenso. A sala se encheu de um aroma suave e adocicado. Em seguida, ele acendeu várias velas pequenas. As chamas tremeluzavam, projetando sombras caprichosas nas paredes. Sofia não se assustou. Ela apenas observava o fogo dançar. Constantino estava de pé ao lado, o coração batendo loucamente. Ele tinha medo que Sofia entrasse em pânico, que ela mergulhasse novamente no medo. Ele queria gritar para que parassem, mas não conseguia. Ele tinha que confiar neles. Sofia, disse Helena, olhando para ela com ternura. Lembras-te do que aconteceu naquele dia? Sofia abanou a cabeça. Era um dia ventoso, continuou Helena, baixinho. E havia um cheiro, o cheiro de folhas a arder. Sofia ficou tensa. O seu corpo tremeu. E havia um estrondo, continuou Helena. E fogo. Havia fogo por toda parte. Sofia começou a chorar. Ela não gritava, apenas chorava como uma criança pequena que acabara de ser magoada. Constantino queria correr até ela, abraçá-la, mas Máximo o impediu. Agora não, senhor. Este é o caminho dela. Mas ela está a chorar. Isso é bom. Significa que ela está a sentir. Helena abraçou Sofia. Ela a apertou contra si, acariciando-lhe os cabelos. Está tudo bem, minha pequena. Está tudo bem. O fogo não é inimigo. Ele é amigo. Ele está apenas a dançar. Eles ficaram assim por muito tempo. Constantino sentiu que o tempo parou. Ele observou as lágrimas de Sofia cessarem, enquanto ela lentamente se acalmava. E então, ela fez algo incrível. Ela estendeu a mão. No início, seus dedos tremiam, mas então ela os estendeu em direção à chama que dançava na vela. Os dedos dela tocaram o fogo, mas ela não retirou a mão. Ela apenas sentiu o calor. Constantino sentiu a respiração parar. Era um milagre. Era mais do que um milagre. Era a prova de que a sua filha estava a voltar à vida. Está a ver, senhor, disse Máximo baixinho. Ela não tem mais medo. Ela aprendeu a confiar. Aquela noite marcou um momento decisivo. Sofia, que durante longos meses esteve presa no silêncio da sua própria mente, finalmente deu o primeiro passo em direção à liberdade. Constantino observava-a, e cada centelha de calor que emanava da vela parecia-lhe uma nova e mais brilhante luz de esperança. Depois que Helena e Máximo saíram, deixando-os a sós, Constantino abraçou a filha pela primeira vez em muito tempo, sem medo de magoá-la ou de ser desajeitado. Ele sentiu o corpo pequeno dela relaxar nos seus braços e uma marca molhada de lágrimas ficou no seu ombro. Ela não disse uma palavra, mas a sua respiração calma e o seu abraço silencioso disseram-lhe mais do que qualquer palavra. Naquela noite, Constantino não dormiu, mas também não sofreu. Ele ficou sentado na sua biblioteca, segurando um copo de uísque que nem pensava em beber, e simplesmente refletiu. Ele lembrou-se das palavras de Máximo sobre o fogo ser apenas um sintoma, e não uma doença. Lembrou-se de como Helena ensinara Sofia a confiar no seu corpo, e de repente ficou claro para ele que o medo de Sofia não era apenas medo do fogo. Era um medo que a penetrava até o coração, um medo que fazia o seu corpo desligar-se naquele exato momento. Na manhã seguinte, quando Helena entrou no quarto das crianças, descobriu que Sofia já não estava sentada na cadeira. Ela estava deitada no chão, cuidadosamente, com os dedos, remexendo os seus cubos favoritos. Helena sentou-se ao lado dela. Bom dia, minha pequena. Como dormiste? Sofia não respondeu, mas levantou a cabeça e sorriu. Foi o primeiro sorriso completo que Helena viu em todo esse tempo. Não era apenas educado, mas caloroso e sincero, cheio de uma luz interior. Logo, Helena, Constantino e Máximo se reuniram no escritório. Constantino estava decidido. Ainda não entendo o que aconteceu naquele dia. Confio em Helena e Máximo,
Mas não consigo acreditar que a minha filha simplesmente se assustou com o fogo e caiu. Há algo mais nisto. Máximo permaneceu em silêncio, mas os seus olhos pareciam ver mais fundo do que o próprio Constantino. Tem razão, senhor, disse Máximo. O medo do fogo foi apenas parte do trauma. O verdadeiro veneno não estava nas chamas, mas naquilo que as acendeu. O que quer dizer? Quero dizer, senhor, que a Sofia não tem medo do fogo, mas da pessoa que o utilizou. Constantino sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Nunca tinha pensado nisso. Quer dizer que não foi por acaso? Quero dizer que a sua filha viu algo que a sua mente não conseguiu aceitar. A raiva de Constantino voltou, mas desta vez não era dirigida a Helena, mas ao mundo que poderia causar dor à sua filha. Ele ligou para Ricardo. Ricardo, encontra-me aquela velha ama, aquela com quem falaste. Encontra-a novamente. Diz-lhe que estou à espera dela em minha casa. Não quero saber onde ela esteve. Quero saber o que ela viu. E que ela não tente mentir. Ela tem a minha proteção. Ricardo, fiel à sua missão, encontrou a ama, Maria, alguns dias depois. Ela vivia num pequeno apartamento nos arredores da cidade, na pobreza e no medo. Quando viu Ricardo, os seus olhos encheram-se de terror. Eu contei tudo, senhor, sussurrou ela. Eu contei que o fogo começou. Não contaste tudo, Maria, disse Ricardo baixinho. Contaste o que te deixaram contar. Agora vais contar tudo. O senhor Moretti está à tua espera. Ela chegou. Estava frágil, pálida, com as mãos a tremer. Constantino sentou-a à sua frente no escritório. Máximo e Helena ficaram de lado. Maria, disse ele com uma voz fria como gelo, trabalhaste com a minha filha. Conhecias-a. Quero que me digas a verdade. Por que é que te foste embora? Senhor, eu era velha. Era difícil para mim. Mentira, disse Constantino. A sua voz era calma, mas com um tom de aço. Estavas na casa quando isso aconteceu. Viste o que aconteceu. Ricardo disse-me que mencionaste fogo. Disseste que estava ventando, mas não foi só isso que viste, não foi? Maria baixou a cabeça e começou a chorar. Senhor, eles me ameaçaram. Disseram que eu tinha que ficar calada. Quem? Constantino sentiu a raiva subir no peito. Quem foram? Ela hesitou, com medo de pronunciar o nome. Ele disse que se eu dissesse uma palavra sequer, então... Ela não terminou. Quem? Constantino aproximou-se dela. Quem foi? Maria finalmente ergueu os olhos chorosos para ele. Foi o Sr. Giovanni. O Sr. Giovanni Messina. Constantino ficou paralisado. Giovanni Messina. O seu antigo sócio. O homem que ele expulsou do negócio por causa da sua desonestidade. O homem que jurou vingança. O que ele fez? Maria tremia. Ele estava ali, no jardim. Ele estava ao lado dela. Ele disse-lhe alguma coisa. Não ouvi o que foi. E depois, ele empurrou-a. Empurrou-a para o fogo. E depois, ela caiu. E ele foi-se embora. Simplesmente foi-se embora, deixando-a lá. E depois pagou-me para ficar calada. Disse que se eu dissesse alguma coisa, a minha família... Maria começou a chorar novamente. Toda a sala ficou em silêncio. Constantino não conseguia acreditar. Ele estava chocado, mas não apenas com raiva, mas com uma dor profunda e avassaladora. A sua filha não tinha sido traumatizada por um simples acidente. O seu trauma era resultado de maldade e vingança. Ricardo, disse Constantino. A sua voz era quase inaudível. Encontre-me esse homem, imediatamente. Não, senhor, disse Máximo. Agora não. Primeiro precisa de cuidar da sua filha. Ela não deve ver a sua dor e raiva. Mas ela não conseguirá se curar se estiverem cheios de ódio. Vocês precisam se curar junto com ela. Constantino suspirou profundamente e seu olhar se fixou em Helena.
Nos olhos dela, havia não apenas compaixão, mas também compreensão. Ela estava certa. Ele precisava primeiro cuidar de Sofia. No dia seguinte, eles se reuniram novamente na mesma sala vazia. Mas, desta vez, não havia velas, incenso, nem cheiro de fumaça. Havia apenas uma pequena vela no chão. E Helena, que segurava Sofia no colo. "Sofia", disse Helena baixinho, "lembra-se da história do pequeno herói que superou o medo?" Sofia acenou com a cabeça. "Hoje vamos terminar essa história. Vamos contar o que aconteceu com o pequeno herói naquele dia." "Não", disse Constantino. "É muito cedo." "Não, senhor", disse Helena. "É necessário. O corpo dela lembra. Mas a mente dela precisa saber a verdade para poder deixá-la ir." Helena colocou as mãos nas mãos de Sofia e fechou os olhos. Ela começou a falar, mas já não era uma história. Era algo mais. Era uma meditação, uma oração. "Naquele dia, minha pequena, o herói aproximou-se do fogo, mas não sozinho. Um homem levou-o até lá. Um homem que era muito infeliz e muito solitário. Ele queria causar dor a outra pessoa e pensou que, se causasse dor ao herói, se sentiria melhor. Mas ele estava enganado. A dor nunca ajuda. A dor só fere. E esse homem empurrou o herói. Mas o herói não tinha culpa. Ele estava apenas lá. Ele só queria brincar." Sofia começou a chorar. Já não eram lágrimas silenciosas de criança. Eram lágrimas de dor. Lágrimas de desapontamento. Ela apertava as mãos de Helena e o seu corpo tremia. Constantino queria correr para elas. Mas Máximo impediu-o, colocando a mão no seu ombro. "Deixa-a sentir isso. É necessário." Helena continuou a falar, com voz suave e tranquilizadora. Mas o pequeno herói era muito forte. Ele não desistiu. O seu corpo desligou-se para proteger o seu coração. Ele escondeu a dor para não se partir. Mas agora, o herói cresceu. Tornou-se forte. Já não tem medo. Já não esconde a sua dor. Está pronto para a libertar. Ele está pronto para perdoá-la. De repente, Sofia estremeceu. Ela abriu os olhos. Estavam cheios de lágrimas, mas já não havia medo neles. Ela olhou para Helena e, em seguida, virou a cabeça e olhou para o pai. "Pai", sussurrou ela. Era a primeira vez que ela dizia essa palavra desde aquele dia. "Pai, ele era mau." Constantino sentiu o coração partir-se. Ele aproximou-se dela, pegou-a nos braços e apertou-a contra si. "Eu sei, minha pequena, eu sei. Mas eu não tenho medo", disse Sofia, enfiando a cara no ombro dele. "Ele é mau, mas eu não tenho medo." Naquele momento, Constantino percebeu que um milagre tinha o acontecido. O milagre não era fazê-la andar. O milagre era fazê-la viver novamente. Ele sabia que um longo caminho os esperava, mas também sabia que iriam percorrê-lo juntos, e que a sua filha, forte, corajosa e cheia de vida, iria ao seu lado. E o fogo não seria mais um símbolo de medo para ela, mas sim um símbolo de esperança, um símbolo da luz que ela encontrou em sua alma. Depois que as palavras da verdade foram ditas, Constantino sentiu que algo se quebrou definitivamente em sua alma, e então, lentamente, começou a se recompor. Ele segurava Sofia nos braços, e o seu pequeno corpo trêmulo parecia-lhe o tesouro mais precioso. Ele percebeu que a sua filha era mais corajosa do que ele, pois ela passou por algo que ele nem conseguia imaginar. E ele era mais corajoso do que pensava, porque conseguiu aceitar essa verdade. Naquele momento, ele jurou a si mesmo que nunca mais seria um pai cego e surdo. Na manhã seguinte, quando Sofia acordou, ela já não era mais a menina que se escondia em sua concha. Ela estava vulnerável, mas não abatida. Ela era frágil, mas não sem vontade. Helena e Máximo perceberam imediatamente que um novo tempo havia começado. Agora que a causa do medo tinha sido identificada, era possível trabalhar com as consequências. As suas aulas mudaram.
Em vez de conversas sobre o fogo metafórico, começaram a falar sobre movimento. Sofia, dizia Helena, tocando cuidadosamente os pés dela. Lembras-te de como corrias pelo jardim? Eras como uma brisa, rápida e leve. Os teus pés lembram-se disso. Só precisamos de os lembrar. Helena introduziu novos exercícios, que mais pareciam brincadeiras. Ela pedia a Sofia para lembrar os dedos dos pés, acordá-los. E depois, lentamente, com cuidado, um por um, movê-los. No início, não conseguia fazer nada. Mas Helena era paciente. Ela cantava, contava histórias, desenhava caras engraçadas nos pés dela. E um dia, quando Constantino, prendendo a respiração, observava-as, viu o dedão do pé de Sofia se mover. Foi um movimento quase imperceptível, mas para ele foi como a palavra mais alta, como o hino mais bonito. Enquanto isso, Ricardo, como um cão fiel, seguia as ordens de Constantino. A sua raiva era fria e calculista. Ele não queria apenas vingança. Ele queria destruir Giovanni Messina completamente, como ele destruiu a vida da sua filha. Começou por reunir todos os documentos que tinha. Sabia que Giovanni sempre fora escorregadio, sempre jogara segundo as suas regras. Mas agora sabia onde procurar. Encontrou contas antigas, contratos duvidosos, provas de suborno de funcionários. Usou os seus contactos, o seu dinheiro, o seu poder para criar um caso que ninguém poderia ignorar. Algumas semanas depois, Ricardo foi ter com Constantino. O seu rosto estava tenso, mas os olhos brilhavam. Senhor, disse ele, reuni tudo o que era necessário. Giovanni Messina será destruído. Constantino olhou para ele, e não havia alegria nem raiva nos seus olhos. Havia apenas cansaço. Muito bem, Ricardo. Avise-me quando isso acontecer. Mas a vida, como sempre, revelou-se mais complicada do que qualquer plano. Máximo, que estava na casa para ajudar Sofia, desapareceu de repente. Não disse uma palavra, não deixou nenhum bilhete. Simplesmente foi embora. Quando Helena percebeu a sua ausência, entrou em pânico. Ele não podia simplesmente ir embora, dizia ela. Ele prometeu que ficaria por perto até Sofia se recuperar. Constantino, preocupado com esse estranho desaparecimento, ordenou que Ricardo encontrasse Máximo. Mas todas as tentativas foram em vão. Ninguém viu para onde ele foi. Parecia que ele se dissolveu no ar. Isso é muito estranho, senhor, disse Ricardo. Ninguém viu quando ele saiu. Ninguém sabe onde ele está. Essa ausência tornou-se um novo desafio para Helena. Ela estava arrasada. Sentia que tinha perdido o seu mestre, o seu guia. Começou a duvidar das suas capacidades. Não consigo viver sem ele, chorava ela. Ele era a minha força. Não sei como continuar a ajudar Sofia. Constantino, que também se sentia perdido, aproximou-se dela. Colocou a mão no ombro dela. Helena, disse ele. Não estás sozinha. Estamos todos juntos, e já ajudaste a Sofia mais do que qualquer outra pessoa. És um milagre. Essas palavras a acalmaram um pouco, mas por dentro ela ainda sentia um vazio. Mas logo percebeu que Máximo não tinha ido embora. Apenas lhe deu a oportunidade de encontrar a sua própria força. Ele a ensinou a confiar não apenas em si mesma, mas também no seu próprio conhecimento. Os meses passaram. Sofia, lentamente, mas com segurança, foi ficando cada vez mais forte. O movimento dos dedos transformou-se em movimento dos pés, depois em movimento das pernas. Ela começou a brincar com jogos que exigiam movimento. Ela conseguia engatinhar e, depois, segurando-se nos móveis, começou a levantar-se. Constantino, cada vez que a via levantar-se, sentia o coração apertar-se de orgulho e alegria. Um dia, quando Constantino voltava do trabalho, viu Helena e Sofia no jardim. Sofia, segurando as mãos de Helena, dava os seus primeiros passos. Eram passos desajeitados e inseguros, mas eram passos. Constantino ficou imóvel. Ele observava a sua filha finalmente sair do seu medo. Ele observava-a finalmente começar a viver.
Naquele momento, o seu telefone tocou. Era Ricardo. Senhor, disse ele com a voz agitada. Tenho notícias para si. Giovanni Messina foi preso. Constantino não respondeu. Ele apenas olhou para a sua filha, que dava os seus primeiros passos. Ele sabia que a vingança que planeava há tanto tempo já não tinha importância. A verdadeira vingança era o facto de a sua filha ter voltado a andar. A verdadeira vingança era o fato de ela estar feliz. E ele sabia que isso não era apenas uma conquista sua, mas também de Helena. Naquele momento, enquanto a sua filha dava os primeiros passos e o seu inimigo era derrotado, ele percebeu que a sua vida finalmente tinha sentido. Ele encontrou a sua filha, encontrou a sua família. Ele encontrou a si mesmo. Ele virou-se e olhou para Helena. Ela estava ali, com um sorriso no rosto e os olhos brilhantes. Ele sabia que ela era quem o ajudara a recuperar tudo o que ele tinha perdido. E ele sabia que ela era quem sempre estaria com ele. Naquela noite, quando Sofia já estava a dormir, Constantino aproximou-se de Helena. Ele pegou-lhe na mão. Helena, disse ele, com a voz cheia de ternura. Obrigado. Obrigado por tudo. Devolveste-me a minha filha. Devolveste-me a minha vida. Helena sorriu. Fizemos isso juntos, Senhor. O Senhor confiou e eu ajudei. E tu, disse Constantino, não és mais a Helena que trabalhava para mim. Tu és a Helena que me salvou. E quero que saibas que quero que esteja sempre ao meu lado. Não como ama, não como professora, mas como parte da minha família. Helena ficou atordoada. Ela não conseguia encontrar palavras. Ela apenas olhou para ele, e havia lágrimas nos seus olhos. Mas não eram mais lágrimas de tristeza, eram lágrimas de alegria. Ela sabia que a sua vida tinha mudado. Ela sabia que tinha encontrado não apenas um lar, mas uma família. No dia seguinte, quando o sol já estava a pôr-se, eles estavam sentados no jardim. Sofia, que já conseguia ficar de pé e até dar alguns passos sem ajuda, brincava na relva. Constantino estava sentado ao lado dela, observando-a rir. Ele sentia o seu coração encher-se de alegria e paz. E ele sabia que a sua filha, forte, corajosa e cheia de vida, seguiria pela vida com a cabeça erguida. E ele sabia que ele, o seu pai, estaria sempre ao seu lado para protegê-la, amá-la e acreditar nela. Ele finalmente se tornou quem sempre deveria ter sido: um pai. Os anos passaram. A casa dos Moretti, que outrora fora um lugar de dor e desespero, transformou-se num porto de calor e felicidade. As suas paredes, que vira sofrimento, eram agora testemunhas de alegria e risos. O jardim, onde outrora aconteceu a tragédia, transformou-se no local de brincadeiras preferido de Sofia. Ela corria por ele, rápida e leve como a brisa que Helena tanto esperava. Sofia cresceu e tornou-se uma menina inteligente e alegre. Nunca esqueceu o que aconteceu, mas o trauma não a destruiu. Tornou-se mais forte, mais sábia e mais bondosa. Aprendeu a não ter medo do fogo, mas a respeitar o seu poder. Aprendeu a confiar nas pessoas, porque sabia que no mundo não existe apenas o mal, mas também o bem. Constantino e Helena casaram-se. O amor que nasceu da dor e da provação comum era profundo e sincero. Helena tornou-se para Sofia não apenas uma madrasta, mas uma verdadeira mãe, que lhe deu o que ela tanto precisava: amor, carinho e calor humano. Constantino finalmente compreendeu que sua vida era vazia sem elas. Ele aprendeu a ser não apenas forte, mas também bondoso. Aprendeu não apenas a administrar os negócios, mas também a amar. Quanto a Máximo, ele nunca voltou. Mas o seu desaparecimento deixou de ser um mistério. Ele não fugiu, apenas cumpriu a sua missão. Ele veio para ajudar Sofia e, quando a sua ajuda não foi mais necessária, foi embora. Ele era como um velho carvalho que apenas dá sombra, e quando a sombra não é mais necessária, deixa o sol brilhar. Ricardo permaneceu fiel ao seu senhor.
Ele estava ao lado de Constantino quando ele precisava de vingança, e estava ao lado dele quando ele precisava de perdão. Ele se tornou parte da família, e sua lealdade foi uma recompensa que não poderia ser comprada com dinheiro. A família Moretti tornou-se um símbolo de esperança. Eles mostraram que mesmo da escuridão mais profunda, é possível encontrar uma saída, que mesmo da dor mais profunda, é possível criar algo belo. Eles aprenderam a viver, amar e acreditar. E essa foi a sua maior conquista.